Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Jesus, ele tem sido o seu descanso? Você tem conseguido descansar nas palavras de Jesus? A gente quer te mostrar que uma vida sem ansiedade é uma vida onde Jesus é o nosso descanso. Fique conosco e seja abençoado. Nós estamos então na série Ansiedade, do Imersão na Palavra. Esse é o nosso terceiro vídeo, né? No primeiro a gente falou um pouco sobre os sintomas. Sim. No segundo a gente focou bastante nas dicas, né, de como lidar, prevenir, né, a ansiedade. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode estar num lugar de descanso. E o texto que a gente vai ler é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A gente quer falar um pouco sobre isso, sobre como a gente viver uma vida sem ansiedade. E isso significa viver uma vida tendo Jesus como pastor. Esse salmo, né, ele é muito conhecido, ele é quase decorado pelas pessoas e ele fala dessa experiência de Jesus como nosso pastor. E eu gosto sempre de trazer, né, como o apóstolo Pedro diz, que Jesus é o pastor das nossas almas. E aqui fala de um pastoreio mesmo. Davi vai falando sobre várias coisas que existem, né, no dia a dia de um pastor, no cuidado dele com a sua ovelha, que tem muito a nos ensinar, né? Então a primeira coisa que a gente quer frisar aqui, né, é que Jesus seja o nosso pastor. E ele sendo o nosso pastor, a própria palavra aqui diz: nada vai nos faltar, de nada teremos falta. Ou seja, tudo que tivermos vai ser o suficiente para nós e viveremos dessa forma em paz, independente da situação que a gente esteja vivendo. Sim. Mas não é Deus, o Senhor nosso pastor, e algumas coisas vão nos faltar? Nada, né? Nada vai nos faltar. Então nada vai nos faltar, é o nada de Jesus para nós. A questão é, será que nós estamos esperando ou tendo uma expectativa além daquilo que Jesus tem para nós? Porque muitas vezes nós queremos trocar de carro, não que seja errado, mas muitas vezes nós estamos sonhando com um patamar a mais que aquele que Jesus sabe que a gente vai ser fiel, né? Então, se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, nada que o Senhor quer nos dar vai nos faltar. E a palavra de Deus fala que Ele leva para um lugar de descanso, né, amor? Que é verdes pastos, água tranquila. Eu fiquei imaginando, né, uma ovelhinha, que Davi era pastor de ovelha. Ele levando para um campo verdinho para a ovelha se alimentar, e aquele rio de uma água fresca para a ovelha tomar água e saciar a sede. Então, qual é o lugar para vencer a ansiedade? Estar com Jesus é estar nesse lugar onde a gente vai se sentir protegido, alimentado e refrigerado, cuidado por Jesus, né? É verdade. E continuando aqui, né, diz que a vara, né, e o cajado do pastor nos protegem, né? Esse cajado o pastor usava para direcionar, e essa vara, né, para direcionar, para corrigir a rota ali da ovelha e também para trazer ela para perto, né, quando ela estava sofrendo algum tipo de perigo. Sim. E a ansiedade, ela é esse temor de que algo ruim nos aconteça ou de que a gente esteja numa direção que não é correta na nossa vida ou nas situações do dia a dia. Sim. Então, à medida que nós temos Jesus como nosso pastor, que a gente desenvolve um relacionamento de intimidade com Ele, né, nós vamos sendo direcionados, nós vamos sendo protegidos nesse relacionamento no dia a dia. E isso vai trazendo paz. Independente da situação que a gente esteja vivendo, a gente sabe que
se corrermos perigo, o nosso pastor vai nos trazer para perto e vai nos livrar. É verdade. E uma coisa muito importante que o próximo versículo fala pra gente, a questão de preparar uma mesa na presença do inimigo. Porque muitas vezes a gente vai ouvindo isso, nós temos a ilusão que a nossa vida não vai ter mais problemas, não vai ter mais dificuldades, não vai ter mais dia ruim. A gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, né? Entregue a sua vida a Jesus e tenha um mar de maravilhas. Não, não é assim. A gente, lógico, a gente vai morar no céu, vai ser muito bom, mas as dificuldades, as situações adversas, até mesmo as provações que Deus nos permite passar, é esse momento que Deus prepara a mesa na presença dos inimigos. Sabe? Davi está falando o quê? Eu sei que existe um lugar de descanso, eu sei que nada vai me faltar, mas também o Senhor vai estar comigo no dia mau. O Senhor vai estar conosco, né? Numa situação que queira que vir roubar a nossa paz, ou até mesmo dentro desse tema, gerar uma ansiedade patológica em nós. É verdade. E fala que unge a cabeça, né? Sim. Com óleo. Uma das coisas que a gente pode pensar nisso é assim, o pastor ele ungia, né, a ovelha para evitar que moscas pousassem, né? Animais que ferissem ela pousassem sobre ela. E a gente pode entender, né, que a presença de Deus, esse óleo, né, vamos dizer assim, da presença de Deus, a gente está sempre buscando e vivendo na presença dele, guardados e protegidos por ele. Essas moscas podem ser pensamentos ruins, podem ser os dardos inflamados, né, do maligno que são lançados sobre a nossa mente para nos roubar a paz. Se a gente está sempre renovando esse óleo, né, na presença do Senhor, a gente vai sendo imunizado, né, em relação a esses ataques na mente, porque muitas vezes esses inimigos eles não são externos, eles são internos, são fortalezas na mente, né, que têm que ser combatidas com a palavra de Deus, são pensamentos de destruição, de derrota, né, de perigo, de dor, que vão nos minando. Né? E é na presença de Deus que a gente vai sendo renovado, é com a palavra de Deus que a gente vai se apropriando, né, das palavras de bênção, de vitória, e a gente vai se fortalecendo dia a dia. Eu quero deixar um vídeo indicado, Jesus chegou, né? É quando a gente trabalha a questão dos discípulos que estavam indo para Emaús, estavam tristes, estavam desamparados porque Jesus tinha morrido e Jesus foi atrás dele. Confere lá. E para encerrar esse vídeo, o versículo 6 diz: Eis, sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Um segredo que Davi tinha e que nós temos que viver é a confiança em Deus, mas voltar à presença de Jesus para agradecer. E me lembrei aqui de um versículo que a gente não falou sobre ele, né? Que é mesmo que a gente ande por um vale de sombra e de morte. Né? Fala sobre isso, não temerei perigo algum porque tu estás comigo, sabe? Eu tenho uma experiência muito peculiar, assim, sabe, com Deus em momentos de perdas, né? Não é fácil a gente perder pessoas que a gente ama. Sim. E se tem algo que eu experimento de sobrenatural, né? Quando eu perdi já pessoas muito amadas, muito próximas, né? E nesse momento eu sempre senti, na hora que vinha como se fosse vir um desespero por essa dor da perda, o que acontecia? Eu me sentia abraçada por dentro pelo Espírito Santo. E eu sentia uma paz, uma tranquilidade tão grande. Então eu posso dizer que realmente, sabe, se você está passando por uma situação difícil de doença, ou às vezes perdeu alguém, ou tem medo de perder, sabe, busque ao Senhor, busque esse consolo, entenda que existe um consolo sobrenatural para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Existe esse consolo, porque é na hora mais difícil, né, na iminência da morte, da perda, muitas vezes que a gente tem uma experiência mais profunda, né, desse consolo, do nosso Consolador, o Espírito Santo, do Senhor como nosso pastor, nos sustentando. E é isso, né, meu amor? Quando a gente entende tudo isso, a gente volta para agradecer ao Senhor, porque a gente sabe que Ele cuida de nós. Nada tem nos faltado, até mesmo dentro dos momentos difíceis, né? E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa um like aqui para que mais pessoas possam receber também essas palavras. E que Deus te abençoe. Amém.